Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa maratona do autismo. Bom, meu nome é Michele Freitas e eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, especialista em autismo, sou analista do comportamento, mestranda em ciências do comportamento, mas acima de tudo, eu sou mãe de duas crianças. Sou mãe do Diogo, que tem 7 anos e meio aí, né? E é uma criança autista, diagnosticada aos 2 anos e 5 meses. Sou mãe do Benício, uma criança de 5 anos neurotípica. Bom, e o motivo que eu fui estudar sobre autismo, e mais especificamente que eu fui estudar sobre a intervenção que melhor tem evidência científica para poder ajudar o meu filho, foi justamente a ABA, Análise do Comportamento Aplicada, terapia ABA, intervenção ABA. E tudo começou justamente porque, assim como você, que é pai, que é mãe, que é avó, tia, tio, de uma criança com autismo, tudo começou porque eu queria ajudar meu filho, eu precisava ajudar meu filho. E eu via que os profissionais, muitos não tinham horário, muitos não sabiam o que estava fazendo, e a gente passou um período que a gente sofreu muito quando a gente viveu tudo isso da noite pro dia. A gente saiu com um diagnóstico cheio de cartões na mão, tendo que procurar diversos profissionais. Muitos deles não tinham horários, né? A gente tinha que entrar em lista de espera. Eu estava grávida de 5 meses do meu segundo filho quando tudo isso aconteceu. E foi muito difícil para mim, foi muito difícil para o meu marido. E a gente saiu aí do luto, né, pra luta. De um dia para o outro, a gente se viu aí com um gasto de 5 a 6 mil reais. E foi muito complicado pra gente viver tudo isso, dar conta de tudo isso, processar tudo isso que a gente estava vivendo, tudo que a gente ia ter que fazer de agora em diante. A nossa vida não era mais a mesma. Então eu realmente me dediquei de corpo e alma para estudar, comecei a fazer cursos de pós-graduação, de graduação, fui fazer pedagogia, fui fazer pós-graduação, fui estudar sobre análise do comportamento, que foi o que me disseram na época que é o que teria maior evidência científica, era o melhor tratamento que existia. E a gente foi realmente fazer tudo isso e estudar. E aí a minha vida se transformou totalmente porque eu passei a ensinar outras pessoas, né? Atendi crianças também, me vi no lugar ali de terapeuta. E também passei a treinar outros profissionais. Eu sei que não é fácil viver todo esse processo porque eu vivi ele e eu sei as dificuldades que a gente encontra quando a gente tem um diagnóstico desse. Eu sei bem como que é viver tudo isso. Mas a gente sabe que a gente precisa ir à luta e que os nossos filhos precisam da gente. Então essa é uma maratona focada para as famílias, focada em vocês, porque conhecimento é poder. E poder empoderar famílias com conhecimento é a minha missão aqui nessa maratona do autismo. Então a gente vai passar por diversas aulas. Nesse primeiro encontro agora, a gente vai ter aí aulas, eu vou mostrar aqui para vocês sinais e sintomas de autismo, como que é a testagem e o diagnóstico do TEA, como são os tratamentos para o autismo e ABA para o autismo. Então, nós vamos ter essas 4 aulas dentro do nosso primeiro encontro, né? Por isso que é uma maratona mesmo, é muito conteúdo, mas você precisa, o seu filho precisa, a sua filha precisa desse conhecimento, porque é só através de conhecimento que vocês vão saber identificar o que é um bom profissional, o que é um mau profissional, quais são os sinais, quais são os sintomas. Talvez você não, no seu filho, sua filha, não tenha um diagnóstico fechado, mas ele tem um atraso e você precisa focar muito mais nos atrasos que ele possui do que realmente no diagnóstico. Quais são os atrasos que hoje fazem com que o seu filho
não se pareça com uma criança de desenvolvimento típico. O que ele tem ou não tem, quais são os déficits e excessos comportamentais que fazem com que você possa desconfiar que ele não seja uma criança de desenvolvimento típico. Então você precisa ser o protagonista da história do seu filho, o protagonista da história da sua filha e da sua família. Coloque isso na sua cabeça. Porque nós, pais, vamos ser realmente quem estará com essas crianças para o resto da vida. Nós vamos estar na vida deles. Os terapeutas vêm, vão, profissionais vêm, vão, professores vêm e vão, mas nós somos quem vamos estar com essas crianças aí, vamos colher os frutos ou não do desenvolvimento delas. Então, a gente precisa estar preparado e a gente precisa buscar informação e a gente precisa agir, tá bom? Então vamos começar a nossa aula aqui falando um pouco sobre os sinais e os sintomas do autismo, tá bom? Vamos começar, esse vai ser o nosso primeiro. Bom, então vamos falar aí do que é o autismo, né? Vamos realmente conceituar. Começar com essa parte aqui. Então vamos lá. Hoje o autismo ele é chamado de transtorno do espectro do autismo, né? O transtorno do espectro do autismo, TEA, ele é um transtorno que ele é do desenvolvimento e essas pessoas com autismo, com TEA, elas têm diferenças no cérebro, tá? Diferenças de uma pessoa neurotípica. Existem alterações cerebrais aí realmente que vão ser demonstradas com alguns déficits comportamentais e excessos comportamentais. Então, dentro do autismo eu tenho deficiências sociais, cognitivas, de comunicação e eu tenho comportamentos repetitivos, né? O que a gente chama daí das estereotipias. Na dificuldade de comunicação, eu tenho aí os atrasos de linguagem. Muitas crianças não falam, não se comunicam. As deficiências cognitivas, né? Da cognição, sua capacidade de aprendizado. As deficiências sociais no relacionamento com as outras pessoas. É um transtorno do espectro, então é um espectro dentro do autismo. Eu tenho diversos tipos de perfis de criança. Se você conheceu uma criança com autismo, você conheceu uma criança com autismo, né? Você não conheceu o autismo como um todo, porque eu tenho um grupo que é extremamente heterogêneo. Cada criança é de um jeito, cada criança ela tem um atraso diferente. Então, claro que nós temos algumas características semelhantes, mas nós temos uma heterogeneidade muito grande dentro do espectro, por isso que a gente tem essa palavra espectro. Bom, vamos lá. Quais que são, então, as causas do autismo, né? O que nós temos aí como causas? Nós não temos uma descoberta ainda para as causas do autismo, né? Elas podem ser genéticas, elas podem ser ambientais e muitas outras elas são desconhecidas. Então a gente sabe que a gente tem alguns fatores de risco para o autismo, como por exemplo, a idade dos pais. Nós temos questões genéticas, se essa criança já tem o irmão com autismo, como aqui em casa, por exemplo, o Benício tinha um risco maior, porque ele tem um irmão com autismo, mas nós não temos ainda uma pesquisa que nos diga que é por isso ou é por isso. Só que o que acontece, pessoal? Essa busca por se é por isso ou por aquilo, ela talvez não vai nos levar a um lugar, ela não vai nos trazer uma mudança no quadro dos nossos filhos. Então, mais que buscar uma causa e entender os porquês, nós precisamos trabalhar nos déficits comportamentais. Porque quanto antes essa criança tiver intervenção, melhores serão os resultados na vida adulta. Mais habilidades ele terá,
maior índice de independência e autonomia essa criança vai. Então, é muito importante que ao invés da gente ficar tentando investigar e ter um foco e energia, gastar a nossa energia, que ela já é reduzida nessa busca pelas causas, que a gente mantenha a nossa energia realmente no que vai de fato trazer uma mudança positiva para os nossos filhos, que é intervenção. Meu filho não fala, meu filho não aponta e ele já deveria apontar. Então, o que eu posso fazer sobre isso? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Bom, possíveis sinais de alerta. Quais são os possíveis sinais de alerta que a gente vê aí no autismo? Vamos lá. Uma criança de 12 meses de idade que ela não responde ao próprio nome. Uma criança aos 14 meses que ela não aponta para objetos para mostrar interesse. Por exemplo, ela vê um avião no céu, vocês estão lá num parquinho, ela vê um avião no céu e aí ela aponta e balbucia, já fala, mamá, mamá. Ela tá compartilhando o interesse com você ou qualquer outra coisa. Então ela vê algo que é de interesse dela, ela aponta e ela quer chamar a atenção do adulto que está junto com ela para que o adulto também veja o que ela está vendo e participe do que ela está olhando, do que ela está prestando atenção. Então isso se chama atenção compartilhada. Uma criança que ela evita, um bebê que evita contato visual, uma criança, prefere ser deixada sozinho, tem dificuldade, uma criança que tem dificuldade de entender o sentimento das outras pessoas ou de falar sobre os seus sentimentos, muitas vezes crianças mais velhas já adolescentes, nós temos muitos casos que já são diagnosticados só na adolescência, só no final aí da infância. Então a gente precisa prestar atenção nesses alertas. Tem um atraso na fala, um atraso nas habilidades de linguagem. Então é muito comum, esse é o primeiro ponto que nós pais percebemos, As outras crianças da mesma idade à nossa volta, muitas vezes elas já estão falando papai, mamãe, vovó e outras palavras, mas os nossos ainda não falam. Então meu filho com 2 anos e 5 meses, ele ainda não falava. Isso é um atraso muito grande. Então, nós precisamos saber, enquanto pais, os marcos de desenvolvimento da criança. Então, eu não sei se vocês, assim como eu, ficava lendo os sites durante a gestação que mostravam a evolução da gestação. 1 semana, 2 semanas de gravidez, 12, 13, 14, até as 40 semanas, Ou tem gente que tem com 37, com 38, mas enfim. A cada semana eu lia o que estava acontecendo dentro da minha barriga. E da mesma forma a gente tem que fazer quando os nossos filhos nascem. O que é esperado para um bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses e assim sucessivamente? Então nós precisamos acompanhar os marcos do desenvolvimento. Uma criança que repete palavras, frases, várias e várias vezes, é chamada de ecolalia. Mas uma criança que repete frases ainda é melhor do que uma criança que não fala nada, que é totalmente não vocal. Porque se ela fala, se ela repete, isso já é um bom sinal. A gente pode aí treinar essas habilidades e redirecionar essa ecolalia para algo mais funcional e que seja uma comunicação. Crianças que muitas vezes têm interesses obsessivos, a gente precisa estar atento, são sinais de alerta. Balança as mãos, o flapping de mãos, balança muito o corpo, roda em círculos. Possuem reações incomuns, a som, a cheiro, a sabor, ou até mesmo reações emocionais, reações muito exageradas ou o contrário, reação nenhuma, são mais apáticas. Então todas essas são sinais de alerta importantes, são sinais de alertas importantes para que a gente possa observar aí nas crianças. Alguns possíveis sinais de alerta das habilidades sociais. Então,
repete um pouquinho algumas coisas lá de cima, né? Não responder ao próprio nome aos 12 meses, precisamos observar isso. Evitar o contato visual. Muito provavelmente o médico, essa vai ser uma das primeiras perguntas que ele vai te fazer. Ah, você percebia que o seu filho fazia contato visual com você? E essa vai ser uma pergunta que eu, pelo menos, tenho muita dificuldade, porque para mim o meu filho sempre fez contato visual comigo. Só que a gente nunca parou para pensar com esses olhos de se ele, será que ele faz o contato visual ou ele tá olhando na sua direção, mas o olhar dele tá passando aqui, ó. Ele tá passando, ele tá vindo na diagonal, mas ele não tá aqui. Então, isso são coisas que só um olho muito treinado, só se nós tivéssemos tido durante quando nós estávamos grávidas, uma educação com relação a esse assunto, para a gente observar detalhadamente essas coisas, é que a gente talvez prestaria atenção e conseguiria identificar enquanto bebê. Então, os médicos perguntam, quando você amamentava, ele olhava para você? E eu sempre respondia, sim, meu filho me olhava. Mas eu acho que eu não tinha esse olhar treinado para observar certas coisas. Eu acho que isso pode ter acontecido com você também. É uma criança que prefere brincar sozinha, não compartilha interesses com os outros. As crianças são extremamente sociais, né? Elas querem o tempo todo a atenção do adulto, somente interage para atingir um objetivo desejado, porque quer obter alguma coisa, quer que você pegue alguma coisa para ele ou para ela e depois ele já deixa e quer ficar sozinho. Não possui expressões faciais, né, tão marcantes ou possui expressões faciais inapropriadas. Então, às vezes a criança está falando de uma coisa triste, mas ela está rindo, né? Então, são reações emocionais que são aí diferentes. Às vezes tem profissionais, tem famílias que relatam assim, nossa, ele está tendo ataques de riso do nada. Então, essas são são reações emocionais que são diferentes, inapropriadas ou exageradas, né? Não entende sobre o limite de espaço das pessoas. Então, isso quando eles começam a ficar já na fase da adolescência, essa coisa de falar muito perto dos outros, sem respeitar esse espaço visual que nós aprendemos isso naturalmente, esse manejo social com as pessoas, essa habilidade social, nós aprendemos isso naturalmente, ninguém nos ensinou, né? Evita ou resiste a contato físico, então tem crianças que sim tem essa questão, outras não é uma regra, porque nada dentro do espectro do autismo é uma regra. Não é confortado pelas pessoas durante momentos de estresse, então às vezes prefere ficar sozinho durante esses momentos de estresse. Tem dificuldade em compreender sobre os sentimentos dos outros ou falar sobre os sentimentos. Bom, aos 12 meses de idade, tem alguns comportamentos que eles não executam comportamentos aos 12 meses, como, por exemplo, dar tchau. Uma criança, né, dá o tchauzinho, os bebês fazem isso, imitar os outros. Então, imitar os outros é algo que os bebês fazem, as crianças aprendem por imitação. Desenvolver amizade. Então, como eu falei, os bebês são extremamente sociáveis, querem a atenção do outro, querem estar junto, prestam atenção nas pessoas. Então, a gente já vê aí que essa criança, muitas vezes, ela tem comportamentos diferentes. E, às vezes, os pais acham, como era no nosso caso, é porque é o primeiro filho, é porque nós sempre fomos muito super protetores. Então, é por isso que ele tem esses comportamentos. Ele estranha mesmo, ele é de estranhar, fica muito assustado. Então, muitas vezes as crianças, elas têm esses comportamentos que são mais atípicos, mas que às vezes são sutis e passam desapercebidos. E às vezes é uma série de pequenas coisinhas e que aí justamente só quem tem um olho muito bem treinado é que vai reparar e vai começar a somar. Ele tem isso, mas também tem isso. Tem aquilo ali também. Você começa a somar essa série de coisas. Então, alguns sinais de alerta, né, na comunicação. Então, cada pessoa com autismo, ela tem capacidades diferentes na comunicação. Então, nós temos pessoas que falam bem e nós temos pessoas que não falam, tá? E outras que falam somente um pouco. Então, esse geralmente é o primeiro sinal que os pais percebem, essa ausência da fala.
Mas com a intervenção nós temos aí diferentes perfis. O que acontece, né? Algumas pessoas elas falam bem, só que os dados, nós temos dados do CDC, desse órgão americano aí de controle e prevenção de doenças, que mostram que 40% das pessoas com autismo com TEA não falam. Tá? E nós temos entre 25 a 30% das pessoas com TEA que conseguem falar algumas palavras dos 12 aos 18 meses e depois perdem essa habilidade. Será que aconteceu com você? Aí na sua casa? Não, ele falava, depois ele parou de falar. Então, muitas famílias vivenciam isso também. E outros só vão falar lá no final da infância. Então, já vão falar mais bem tardiamente, com um atraso muito grande quando comparado com as crianças de desenvolvimento típico, tá certo? Então, nós vamos ter aí alterações na comunicação dessas crianças com autismo. Quais são algumas alterações que a gente vai ver? Olha a quantidade de alteração que nós temos na comunicação das crianças com autismo. Nós temos um atraso na fala, um atraso nas habilidades de linguagem muito grande, repetem palavras ou frases várias e várias vezes, muitas vezes dão resposta sem sentido. Você pergunta uma coisa, ela responde outra totalmente diferente, ou você pergunta qual o seu nome, ela repete, qual o seu nome? Então, por isso que são alterações muito grandes na linguagem. E se eu tenho essas alterações que são tão grandes, imagina como que vai ser o aprendizado dessa criança na escola. Então, vai ter, sim, muitos atrasos e muitas questões a serem resolvidas. Usam pouco ou nenhum gesto, não aponta ou responde, né, apontando. Usa pouco ou nenhum gesto, como por exemplo, dar o tchau, que é muito comum nas crianças. Falam de maneira constante, né, com uma voz muitas vezes monótona, sem uma entonação de voz, o que parece uma voz ali robotizada, ou que está falando de maneira cantada. Na fonoaudiologia chama-se de prosódia, tem uma prosódia da fala diferente. Não brinca de brincadeira simbólica, então te faz de conta, né? Colocar o boneco pra dormir, dar comidinha pro ursinho. Então, isso é o brincar de faz de conta, né? É a brincadeira simbólica. Muitas vezes não entendem piadas, sarcasmo ou provocações. Então, muitas vezes tem uma interpretação literal das coisas. E isso, gente, essas alterações na comunicação não são só quando crianças. Nós estamos falando das alterações na comunicação em geral dentro do autismo. Então, dentro do autismo, dentro desse espectro, nós podemos ter diversas alterações na habilidade de se comunicar. E eu estou exemplificando para vocês que alterações são essas. Usam a linguagem de maneira pouco comum, né? Dificuldade em pôr as palavras em frases. Comi um acento aqui, né? Em pôr as palavras, então, em frases. Então, às vezes, usam só uma palavra por vez. Outros repetem frases e palavras várias vezes, ou o que eu falei, repete o que você perguntou. Tem dificuldade em entender gestos, entender linguagem corporal ou tom de voz. Então, por exemplo, gestos como tchau, se você fizer assim, ó, de psiu, ou de assim para vem cá, tem essa dificuldade de entender. Podem sorrir mesmo quando estão dizendo algo triste. Pode confundir pronome, fala eu, quando ele queria dizer você. Então, ou seja, todas essas alterações na linguagem, na comunicação. Alguns que possuem a linguagem mais desenvolvida, muitas vezes usam o quê? Uma linguagem muito rebuscada, né? Muito comum somente com adultos, ou até nem adulto fala dessa forma, uma linguagem muito rebuscada. Então, essas são alterações na comunicação aí, que são sinais de alerta, alguns pontos, e outras são alterações que a gente observa ao longo da vida aí dessa pessoa. Essa pessoa com autismo, muitas vezes ela tem o quê? Comportamentos e interesses incomuns. Então, muitas vezes tem esse comportamento de alinhar brinquedo ou outro objeto, muito comum, né? A gente vê eles fazerem isso. Brinca com os brinquedos da mesma maneira todas as vezes. Muitas vezes são muito organizados. Se irritam com pequenas mudanças, mudança de rotina, mudança no trajeto.
gostam muitas vezes de brincar com partes de objetos, né? Às vezes é questão da roda do brinquedo ou de uma parte específica. Possuem interesses muitas vezes obsessivos, só querem aquilo. Muitas vezes tem que seguir certas rotinas. Muitas vezes a gente que tá de fora vê isso como uma rotina totalmente inútil, totalmente desnecessária. Mas se você não deixar que eles realizam essa rotina, eles ficam extremamente frustrados e com reações emocionais muito intensas. Você acaba desencadeando um problema de comportamento. O que acontece? Nesse momento agora eu tô vivendo um momento assim. O meu filho, ele agora criou um ritual, criou uma rotina que é de andar com uma mochila muito grande de 100 litros cheia de ursos e brinquedos dentro dela. E onde ele vai, ele tem que levar essa mochila e a gente tem que carregar para ele. Geralmente é o pai que faz isso, porque é o único que consegue carregar. Ele não consegue carregar, é muito pesada. E ele agora está com esse ritual. E se você quiser quebrar esse ritual, você vai comprar uma briga muito grande. Então, muitas vezes a gente até deixa isso para que realmente evite um problema maior. Então, a gente está numa fase assim de tentar trabalhar isso, de em alguns momentos fazer com que ele deixe no carro, negociar com ele, se ele deixar ele ganha uma outra coisa, fazer essas trocas para que a gente possa eliminar esse ritual e essa rotina, mas está muito difícil. E eu tenho certeza que se a gente for perguntar aqui, diversas famílias vão relatar aí a mesma coisa sobre esses rituais. Vai ter algum ritual, caminho para passar por um caminho X ou Y quando estiver indo para a escola, voltando da escola ou indo para qualquer outro lugar. Ou em casa. Então, na escola, ele também desenvolveu alguns rituais, como de sempre ir na biblioteca e pegar um DVD e no dia seguinte devolver. Então, realmente é bem complicado, tá? Agitam as mãos, né? Mexem o corpo ou giram em círculos e esses comportamentos repetitivos. Então, esses são comportamentos e são interesses incomuns. Quais outros sintomas que a gente pode ter? A hiperatividade é uma delas. É muitas vezes relativamente comum termos uma criança com autismo e déficit de atenção e ou hiperatividade, uma impulsividade muito grande, um tempo de atenção reduzida, muitas vezes ter comportamentos agressivos, seja como forma de comunicação ou seja porque não sabe lidar com aquela emoção, comportamentos de autolesão, ferir a si mesmo, ter aí comportamentos muito exagerados de chorar, gritar, se jogar no chão, que a gente coloquei aqui entre parênteses birras, mas que a gente sabe que não são birras, não estou dizendo que são birras, mas eu coloquei entre parênteses birras para que vocês possam entender que tipos de comportamentos são estes. Hábitos de comer incomuns, problemas muitas vezes de sono, tem um humor incomum ou reações emocionais incomuns, ou seja, rir ou chorar fora de contexto, né? Falta de medo, não ter medo nenhum, ser totalmente destemido ou ter um medo exagerado. Ter reações incomuns, né? A forma como as coisas elas fazem barulho, elas cheiram, elas se parecem ou não, elas são sentidas, né? Muitas vezes tem uma dieta limitada, uma seletividade alimentar muito grande, só come pão, só come um item X ou Y, só come algo que tem uma textura específica, uma cor específica, né? Comer coisas que não são comida é um comportamento que a gente chama de pica, né? Comer coisas que não são comida, isso é sério, é grave. Então, porque às vezes a gente tem casos aí de crianças que às vezes comem um pedaço do lápis, e aí às vezes é uma coisa que tem uma ponta, algo que vai trazer um risco muito grande. Então, a gente precisa estar atento. Então, o que tudo isso vai gerar? Vai gerar atrasos na linguagem, na interação social, vai gerar atrasos nas habilidades de aprender. Algumas crianças podem até se destacar numa área específica, até às vezes tem um interesse grande por matemática ou por letras. Podem aprender primeiro uma habilidade mais difícil e só depois uma habilidade mais fácil, às vezes não cumprem pré-requisitos, né? Desenvolver habilidades em atraso
ou ao que é esperado pela idade. Então, a gente precisa estar atento ao quê? Aos marcos do desenvolvimento. É aquilo que eu falei lá no início. O que é esperado por uma criança de 2, de 3, de 5 anos, de 24 meses? Então, a gente precisa entender aí todo esse processo. Então, aqui a gente viu o quê? Os sinais e sintomas de autismo, né? Quais são aí os sinais e quais são os sintomas de autismo? Bom, vamos ver aqui alguns sinais de autismo por idade. Algumas coisas que a gente são fatores chaves para a gente observar aos 6, aos 9, aos 12, aos 16 e aos 24 meses. Olha só, aos 6 meses, essa criança, ela tem, deixa eu aumentar aqui para vocês, olha só, aos 6 meses é uma criança que tem pouco ou nenhum sorriso, né, expressão de alegria ou outros sentimentos, tem um contato visual limitado ou não tem nenhum contato visual, aquela coisa que a gente falou, né, quando a gente está amamentando. Como que é o contato visual que o seu filho faz com você? Ou como era, né? Aos 9 meses de idade, é um bebê que tem um pouco som da fala. Então, com essa idade, os bebês já fazem os sonzinhos, os barulhinhos, e essa é uma criança que não tem, ou que tem muito pouco, né? Tem pouco ou nenhum sorriso, né? Ou outras expressões faciais. Os bebês são extremamente sociáveis, muitas vezes, né? Aos 12 meses de idade, é uma criança que tem, é um bebê que tem pouco ou nenhum balbucio, né? O sonzinho que o bebê faz, pouco ou nenhum gesto de atenção compartilhada, como o som, o apontar, o dar tchau, estar sempre ali procurando para um adulto para compartilhar interesses, para estar com ele. Então, são alguns sinais de alerta aos 12 meses. Aos 16 meses, tem pouca, muito pouca ou nenhuma palavra. Então, um bebê, uma criança de 16 meses, ela já fala. E aos 24 meses, essa criança, ela já fala frases com 2 componentes. Frases de 2 palavras. Então, é uma criança que aos 24 meses tem muito pouco ou nenhuma frase de 2 palavras e que não sejam frases imitativas ou repetitivas, tá? Só repetindo aquilo que você está falando. Então, a gente precisa estar muito atento aos marcos de desenvolvimento quando a gente tem aí um bebê. E observar esses sinais de alerta para o autismo, que é tudo aquilo que a gente já falou aqui ao longo da nossa aula até agora.